Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente está aqui para contar mais uma história do Projeto Bebê Arco-Íris. Hoje é a história da Ana e do Júlio, pequeno Enzo, né? Que ela vai contar pra gente, vai explicar certinho o que aconteceu, mas antes o Enzo foi um bebê arco-íris, não é isso, mamãe? Isso mesmo, agora o nosso bebê arco-íris já tá um rapaz, né? Um homenzinho já 7 aninhos. Então, Ana, conta pra gente um pouquinho assim, mamãe e papai, né? Conta pra nós como é que foi assim antes, né? Essa perca antes dele chegar. Então esse mês ela completaria 8 anos, né? Era a Lívia. Era uma menina. Uma menina, né? Antes do Enzo. Foi muito planejada, a gente demorou muito tempo, né? Pra pensar em ter filhos. A gente teve que fazer tratamento para engravidar dela, né? Então demorou ali questão de um ano e meio. Você ficou durante esse 1 ano e meio fazendo o tratamento para a chegada dela, no caso. Fiz tratamento para fertilidade, né? Que né, não estava acontecendo. E depois desse 1 ano e meio, então, eu engravidei dela. Foi uma gestação tranquila, né? Nada assim de ocorrência, de preocupação, nada, bem tranquilo. Mas com 36 semanas ela resolveu nascer. Né? Ela chegou a nascer, então, tudo certinho. E como é que foi, pai? Fala um pouquinho assim, né? Essa espera, deu certo, né? Vocês, imagina, deve ter sido o momento que vocês souberam que o tratamento tinha dado certo, né? Que realmente estava vindo. E daí chegou nas 36 semanas ela nasceu. Sim, foi assim, o período de, como ela comentou, de tratamento e tudo, quando a gente ficou sabendo que ela viria. Então foi uma alegria enorme, né? Então a gente faz todo o planejamento da nossa vida e aguardamos a vinda dela. E com 36 semanas, como ela comentou, ela teve dores e normal na gravidez também. E fomos na ginecologista, na doutora, e a doutora falou, é hoje. Então toda aquela expectativa, toda aquela angústia, né, por ser pais de primeira viagem, então foi assim, vamos dizer, foi uma alegria e um susto ao mesmo tempo, né? Porque 36 semanas, muito né? grande, né? Uma mistura de emoções, né? Com medo, Sim. não sabia o que ia acontecer, o que havia por vir, né? E aí veio. E o parto ia acontecer porque estava tendo perca de líquido, o que estava acontecendo? Eu fui para uma consulta, né? Consulta de rotina, já estava fazendo as consultas semanais, ali no final da gestação, e a doutora disse que eu estava com pouco líquido. Então ela falou, tem que ser hoje, a gente vai para casa, organiza o que tem para organizar e à tarde... E volta para fazer cesárea, no caso. Volta para fazer cesárea. Né? E aí foi aquela correria, né? Tava tudo muito organizado já, quartinho pronto, bolsa pronta, tudo preparadinho. Você já estava organizado, já tinha feito chá de bebê, tudo certinho já. Porque era 36 semanas, então tava tudo organizado. Que a gente já, né, a partir ali 34, 35 já fica esperando, esperto já, né? Aí fomos pra maternidade, ela nasceu no final da tarde, e eu fui pro quarto, e demorou muito pra ela vir, e foi aquela coisa, né, eu não sabia o que estava acontecendo, até hoje, assim, a gente não sabe como que, eu acho que Deus que prepara, né, a cabeça da gente, assim, porque para aquele momento, porque eu fiquei esperando, mas... Você tinha as dores? Né, sim, esperando que ela ia chegar ali no quarto, que ia estar tudo bem, e ela não vinha, até que o pediatra veio e falou, a gente vai ter que levar ela para Foz, porque ela está com dificuldade para respirar, ela não está conseguindo respirar, né, devido a ser de 36 semanas, né, prematura, e levaram ela para Foz. Ela passou. E você estava no quarto? No quarto, né? Depois da cesárea ali, né? Daí tu se recuperando. Entendi. Então, assim, tu teve ela, voltou pro quarto e ela não voltou pro quarto, no caso. Isso, Ela não estabilizava a respiração dela. E na hora que ela nasceu, chorou, tudo certinho? Chorou, sim. Fizeram a... Você tava junto na sala, pai? Sim. A única coisa que quando ela saiu da sala de cirurgia, ela teve uma leve queda na respiração. E o doutor falou, não, isso é normal, pode acontecer, por questão dela ter 36 semanas, 36 né? semanas. Levou para incubadora, só que sem necessidade ainda de oxigênio, né, via aéreo, só que ela não estabilizava. Daí eles foram aumentando o oxigênio aqui na maternidade e não estabilizou. E nesse meio tempo, daí eles me informaram, ó, vai ter que transferir. E nisso nós só temos, que eu sei na região, não sei agora, mas só tinha uma ambulância
ambulância pediátrica, que era do pessoal do CEDIT de São Miguel. Então veio o doutor, veio a enfermeira, treinamento, motorista, todos. E era 1h da manhã, se não me engano, a gente conseguiu transferir ela para Foz. 1h da manhã. E ela nasceu às 5h40 da tarde. Porque assim, que nem o doutor falou, ela seria normal de talvez demorar um pouco para estabilizar o oxigênio, a respiração, mas não tanto quanto ela demorou. Então nesse meio tempo, daí a gente conseguiu transferir ela para lá, eu fui junto com ela naquela noite e a gente internou ela lá na UTI pediátrica. Então ela ficou do dia que ela nasceu, no terceiro dia, ela ficou no dia 17, ela nasceu, então dia 18, dia todo normal. No dia 19, ela recebeu alta de manhã aqui na maternidade. E naquela manhã, então, eu não fui pra Foz. E tu não conseguiu ver ela, mãe, até ela ir pra Foz, tu não viu ela? Não. Eu vi alguns minutinhos antes de encaminhá-la pra Foz. Ela não ficou com a bebê. Imagina a angústia que você tava sentindo, o medo, tudo ali, né? Medo, tudo, assim. Meu Deus. É uma coisa assim que não dá pra explicar e agora assim, parando um tempo depois pra pensar, a gente não sabe como que aguentou, né, ter passado Psicológico de psicológico vocês. isso. Porque assim, Nossa, eu tô arrepiada. Enquanto a gente não tinha a Laura e nem o Enzo, a gente não sabia o que era ter passado por isso. Depois que a gente teve o Enzo, a gente sentiu mais ainda. A gente pensou, meu Deus, nesse momento que era pra ele estar aqui, ela tá aqui junto com a gente, ela não tava. Ela tava lá longe, a gente tava naquela expectativa. No dia que eu fui receber a alta, a doutora falou, não, eu vou te dar alta, você tem que ir pra Foz, você tem que ir lá. E o pai tava lá com ela e você tava aqui no hospital. Isso. A gente só tinha horário de visitas. De visitas, né? Mas daí a gente se Meu revezava, até o meu irmão foi, a minha sogra foi, a gente se revezou pra não deixar ela sozinha também. E daí na manhã que ela ganhou a alta, eu vim buscar ela, falei, a gente vai à tarde. E nisso era o quê? Meio-dia, né? Mais ou menos eles ligaram pra gente, ó. Venha um pouco mais cedo que a gente precisa conversar. E nessa hora? Vocês imaginaram nessa hora que Pra mim, sim. Pra mim foi... Meu Deus, olha isso, gente, Jesus. Eles ligaram e falaram assim, vocês estão vindo? A gente falou assim, a gente vai pra visita das 2 horas. E aí pra mim, assim, abriu um buraco e eu Tu falei, sentiu não, o eu coração de senti, mão, na hora foi, eu senti, eu falei, não, aconteceu alguma coisa e eu não tenho mais ela e foi. Foi e, assim, o caminho daqui até Foz foi terrível. Terrível. Você sentia dentro de você que já ela não tava mais. Que ela não tava mais e que, sabe aquele sentimento de mãe, né, que a gente tem. E aí chegando lá, uma angústia porque tinha que esperar aquele momento, aquele horário da visita e eu falava, pelo amor de Deus, me deixa entrar porque eu sei que tá acontecendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa com ela, eu preciso ver. E uma angústia assim porque tinha mais pais esperando pra visita dessa hora, né, com mais bebês que estavam ali na UTI. E todos começaram a se preparar, colocar roupa para entrar, tirar joias. E para nós não, eles não pediram nada. Não. Eles só falaram assim, vem aqui que a gente tem que conversar. Eu falei, não, eu só quero ela, independente do que aconteceu. Aí foi o momento que eles trouxeram ela para mim, mas... Trouxeram ela para você, já faleceu. Meu Deus do céu, e tu tinha visto ela minutinho só antes de ir. Aqueles segundos que ela pegou na minha mãozinha ali, que foi, eu falo que foi a nossa despedida, foi o momento que a gente teve junto, aqueles 5 minutinhos ali, e só. Nossa, gente, não tem como não se emocionar, né? Imagina, são 8 anos, né? Era pra ela estar com 8 anos. Agora, dia 17, ela completaria 8 anos. E imagina, pra mim que tô escutando a história, já sabia um pouquinho da história, mas né, tô escutando a história pela primeira vez completa, é impossível não se emocionar. E pra vocês, imagino que toda essa memória, repensando tudo isso, revivendo tudo isso, é como se fosse ontem. Isso. E assim, a gente, que nem eu disse, né, depois do Enzo e da Laura, a gente sente mais ainda. Porque a gente pensa assim, os momentos que a gente poderia ter passado com ela e não passou, né, agora, né, as visitas que a gente faz no cemitério cada vez é mais dolorido. É bom, a gente vai lá, né, parece que é o contato que a gente tem com ela, a gente conversa, mas assim, parece que cada vez que a gente sai de lá, a gente deixa mais um pedacinho da gente junto. Eu acredito, e eu vejo assim, né, antes no comecinho o Enzo falou e tal, vocês com certeza, né, falam com muito amor dela, porque ele fala com naturalidade da irmãzinha, né, sim. E isso é tão bonito, assim, porque é difícil, né, pra vocês Sim. como pais, tem que explicar pra ele o que veio depois, Sim. né, enfim,
nasceu, enfim. E daí depois vamos tentar vir um pouquinho pro lado do Enzo agora, porque, né, que não falei, impossível não se emocionar. Pro Enzo chegar, você teve que fazer todo esse tratamento de novo? Não. Foi assim, mas... Foi tudo muito rápido, uma mistura de emoções, porque, como eu disse, né, dela eu tive que fazer o tratamento ali. Até minha mãe questionou um dia, ela falou assim, né, logo que aconteceu, ela falou, tá, mas você vai cuidar agora para não engravidar logo? O que você pensa? A gente estava assim, né, com um misto de emoções. Sensível demais, eu disse, né? não, mãe, eu não vou ter cuidado nenhum. Quando é pra ser, vai ser. E da Lívia, como eu demorei todo esse tempo, agora eu vou demorar de novo. Né? A minha cabeça não tá boa, eu preciso organizar as coisas, eu preciso... Emocional, né? O emocional não tá legal. 2 meses e meio depois. 2 meses 2 e meses meio. e meio depois eu já estava grávida. Do Enzo, olha Doente. isso. Meu Foi Deus. assim, um misto, né? Porque a gente estava ainda vivendo o luto, né? Foi aquela emoção. Imagina, 2 meses e meio é muito pouco tempo, É né? pouco Pra tempo, perda aham. de um Sim. bebê, ainda mais como foi de vocês, Sim. foi uma forma muito dolorida, né? Porque Sim. não conseguiu conviver, nada. Uhum. Então era pra ser, era Sim. pra ele vir. Era, e assim, muito, a gente sofreu muito porque a gente teve muito julgamento das pessoas, né? Nossa, mas nem já esqueceu da outra bebê? Esse bebê vai vir para substituir, né? Nossa, mas aconteceu agora, recente, já tá grávida de novo, né? Então pra gente assim, foi sofrido nessa questão também, porque a gente estava sofrendo com esse misto de emoções e foi tudo muito assim, né, inesperado. A família toda ficou muito feliz, todo mundo passando por tudo aquilo de novo, porque querendo ou não se misturou tudo. Mas as pessoas que falavam, com certeza, não eram as pessoas que viveram essa dor com vocês, né? Não era quem estava acompanhando de perto. Então, com né? certeza, Então, vocês não teriam que se importar sim, e com certeza não levaram pro coração isso, sim, né? Porque não. eu acho que quem viveu junto com vocês principalmente quem viveu isso com vocês, eu penso, ouvindo a história, que a chegada do Enzo foi para dar uma alegria pro coração Sim. de vocês. Foi coisa de Deus, né? Foi. Porque nada melhor do que um bebê chegando de novo ali, Sim, né? e nada substitui. Né? Com certeza. E agora que nós tivemos outra menina, não substitui, nunca vai Com substituir. certeza. A gente sempre fala dela como uma filha mais velha. Né? Alguns perguntam quantos filhos vocês têm? Nós temos 3 filhos. Né? Temos 3, sempre vamos ter, então, né? É bem assim uma mistura. Né? A gente viveu isso, de novo, como eu falei, foi complicado porque era pouco tempo, então as primeiras ecografias eram uma tortura. Isso que eu ia te perguntar, o medo, vocês sentiram medo, Isso, assim, aham. né? Com certeza, né? Ficou aquela angústia, assim, né? De até a chegada Sim, dele, né? Sim, muito medo. Toda ecografia era uma angústia, toda consulta era aquele medo. Chegando no final, então, como ela nasceu de 36 semanas, a gente tinha medo que acontecia de novo. Então, tudo se misturou na cabeça. O início foi difícil também pra gente separar uma coisa da outra, porque a gente queria, assim, que fosse uma menina de novo. A gente falava no início de ter o mesmo nome. Então, tudo se misturou. Quando veio a notícia que ia ser um menino, foi muito bom. Porque daí tinha menina de vocês Isso, e tava aham. vindo menino. Estava agora, vindo né? menino, então a gente conseguiu desviar um pouco o pensamento daquela, né, não esquecer, mas assim, mudou-se muito. A gente daí teve que, né, planejar todo o quarto de novo, fazer pintura, né, comprar Mais de uma enxoval. vez passando pela dor de novo, né? Isso. Porque vou trocar, tava Isso. tudo preparado. Tá Como tudo que era o pronto. nome dela mesmo? Lívia. A Lívia, tava tudo preparado pra Lívia, e aí Isso. vocês tiveram que entrar ali no mundo de novo e transformar pro Transformar. Enzo, né? Uhum. Então acredito que passou mais uma vez o processo de dor, assim, Sim. né? Uhum. E o Enzo veio normal, de Sim. quantas semanas ele nasceu? Foi apressadinho também. É? Nasceu de 37 semanas. 37. Mas aí, como a gente já teve um cuidado, eu fiz uma preparação, uma injeção que toma para fortalecer o pulmão, né? Sim, Para se sim. caso ele nascesse antes, ele estaria bem, né? Não passasse por nada disso. Que da Lívia eu cheguei a fazer, mas foi no dia Foi um dia. da cesárea. Então não fez efeito, né? Não deu tempo, Não não deu tempo de tempo, processo, isso, né? tem que ter pelo menos ali uns 15 dias, né? E dele eu fiz já com 26, 27 semanas e mais próximo ali eu fiz de novo. Então foi... E aí quando ele nasceu, tipo, tu fez cesárea dele também? Fiz cesárea. E aí, assim, o momento que o pai tava junto com certeza, né? Sim. Como é que foi, assim, ele nasceu, daí nesse caso foi direto, você foi junto fazer as medidas, né? Que sai do quarto, vai pra fazer as medidas, tudo. Foi junto pro berçário, como é que foi, assim? Conta um pouquinho pra nós. O
caso dele, do Enzo, ele nasceu de 37 semanas também, não teve nenhum problema, nada. Ele chegou antes que a mãe no quarto. Olha só! Aquela surpresa, né? Que bom. Então, E a emoção, então, né, não, daquilo lá tá acontecendo, sim. assim. Você passa, como ela comentou, a preocupação, o medo, a angústia da gestação toda, né? Então você fica pensando, vai passar as datas, vai passar os períodos, mas quando ele veio foi extraordinário. Então você vê aquele serzinho ali contigo, né? Sem preocupação nenhuma. Então, Tudo certo, tudo no quarto com certinho, vocês. forte, saudável. Nossa, que maravilha. Foi assim, não tem explicação. Eu acredito. Eu fico me colocando no lugar da Ana e eu penso assim, né, que o medo dela, mesmo ali, né, que a gente toma anestesia local e tal, mas o medo do teu coração, como é que não tava nessa hora pensando tudo, né? E como é que seria, e chegar no quarto e ver que ele já tava lá. Então, assim, eu acredito que pra você, nossa, foi assim. E depois ter essa maravilha aqui. Dá um tchauzinho lá pra todo mundo. Faz lá. um tchau. Faz um tchau. Faz um tchau lá. Quer segurar a xícara? E aí como eu falei, né, acompanhei vocês um tempo e eu sempre ouvi vocês falar, né, quando não tinha Laura ainda, né, vocês falar da irmãzinha, né, tudo. Sim. E depois, assim, que você descobriu que estava grávida de uma menina, então, nossa, foi a realização, foi assim. Foi a realização, né, como eu disse, não substitui, claro, né, com mas, certeza. E, assim, do Enzo teve... Pode levar. A gente ficou com muito medo, né, questão ali até que ele nascia, tudo, né, que chegasse no quarto, né, se passou a hora que eu cheguei no hospital que eu tive, porque tive contrações, né, e que a doutora falou ele vai nascer, assim, que a gente ligou pra família, foi todo mundo assim, naquela angústia, naquele medo, naquela preocupação. E passou, né? Imagina a felicidade de todo mundo ali, né? De estar recebendo ele, de estar vendo ele. Assim, foi muito bom para a família toda, porque a família toda sentiu, né? Sentiu quando aconteceu com ela e sentiu a chegada dele, assim, foi uma realização e tanto, né? E quando foi para ela nascer, aí que foi mais complicado para mim. Eu achei que ia ser quando ele nasceu, né? Mas quando ela foi nascer, aí que me veio mais ainda a história de por novo. Ser menina, por ser menina. Eu fui para a sala de cirurgia na mesma sala que a Lívia nasceu. Passou por todo aquele... Isso, foi todo um processo bem... A Lívia tá querendo um café, ó, gente. Vai lá, Lu, te dá um café lá, ó. Vai lá, dá um café pra ela, Laura. Vai a lá, Luísa. Eu já troquei os nomes já. Vai lá que a Luísa te dá um café. Dá um café pra ela. Aí, então eu imagino porque, né, você vem mais forte, né, que nem a gente falou, por ser menina. Você pensava, assim, que... Você falou, né, você ficou pouco tempo ali com a Lívia. Sim. Mas elas são parecidas? Sim, não. Então cada um é único. Cada um é único. Então sim, ela tinha uma fisionomia diferente, o rostinho diferente, o outro cabelinho mais escurinho, né? Então, tanto que o dia que o Enzo nasceu, que ele chegou assim antes do que eu, né? Minha mãe e minha irmã falaram, não, mas esse não é o Enzo, porque ele era muito branquinho, né? E a gente esperando a expectativa, porque ela era... Pra ser mais igual a Lívia, no caso. Ela tinha o cabelinho mais escurinho, era diferente, e ele nasceu bem pequenininho, né? A Lívia já tinha nascido um pouco maior. Então foi assim, bem diferente. Então, nascimento de um, de outro. E tá aí, agora lindão, 7 anos, 7 né? anos. Faço foto dele há alguns anos já e ele é um modelo, gente. Sim. Ele é um charme, é querido. Sim, então, nosso menino. Então é isso, gente. Quero agradecer muito a vocês. Sei que não é fácil, né, reviver toda a história. Sim. Mas o que eu falo assim, essas histórias contadas são pra dar força pra outras mães. Porque tem muita mãe que no momento que perde o primeiro filho quer desistir, Sim. né? Não tem força, às vezes, para passar por esse processo de novo. E a gente não tá aqui pra comandar o que acontece na vida da gente, né? Eu falo que o cara lá de cima sabe tudo que acontece com a gente, né? É a hora de tudo, né? Então, assim, eu agradeço muito vocês por ter passado esse momento de novo, por ter dividido essa história com a gente. Não tinha, né, como não se emocionar. E é isso, gente. Muito obrigada. Tá? Agora a gente agradece também a oportunidade, né? E deixar um recadinho pras mães, né? Não desistam. Né, aconteceu, a gente sabe, é dolorido, é sofrido, mas não desista. Né? Depois que acontece com a gente ouve história de muita gente que a gente nunca nem imagina, que está tão perto da gente, que aconteceu também, e a gente vê até hoje, né, que acontece aí.
E a importância também, né, gente, da união, né? Dá Sim. pra ver que vocês estavam sempre juntos, papai Sim. deu força pra você, né? Que eu acho que Sim. isso é a base de tudo também, né? É a nossa família, assim, como um todo, né? Sempre muito unida, se Vovô, ajudando. vovó, né? Todo mundo. A irmã. tia, eu sei que vocês estão Isso. sempre, né, muito juntos. Eles têm uma união muito forte, assim, e graças a eles que a gente conseguiu também Isso se é reerguer. Isso aí. Então, quer falar alguma coisa, pai? Isso aí? Então, gente, obrigada. Escuta essa história, passem para todas as mãezinhas, que isso é importante. Deem forças, ajude, né, a dar força para todas as mães que estão passando por esse processo ou que talvez vão chegar a passar por isso, né? Mais uma vez, gente, obrigada. Obrigada Eu por que agradeço também.